Olá, bem-vindos ao canal Comex Mackenzie do curso de graduação em Administração e Gestão de Comércio Exterior da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Dando continuidade aos nossos encontros com os professores que ministram as disciplinas específicas de comércio exterior, hoje nós estamos aqui com o professor Samuel Mamed, que vai falar sobre o conteúdo da disciplina Fundamentos de Comércio Exterior. Olá, professor Samuel, bem-vindo ao nosso canal. Professora Zilda, que alegria poder estar aqui compartilhando com a senhora aqui esse momento tão especial, né? Que é esse compartilhar aí para todos os nossos ouvintes, interessados, simpáticos do nosso tema. Então é uma alegria muito grande eu poder aí trazer algum tipo de direcionamento por meio dessa disciplina de Fundamentos de Comércio Exterior. Estou aqui cheio de informações para compartilhar aqui e estou à sua disposição. Então, o senhor pode falar sobre o conteúdo dessa disciplina para nós? Perfeito. Professora Zilda, olha, Fundamentos de Comex é interessante pelo seguinte. Fundamentos de Comex, eu costumo sempre abrir os nossos momentos, os nossos encontros de aula, conversando com os alunos o seguinte, olha, se nós estamos num edifício, né, esses edifícios estão bem estruturados aqui da nossa universidade, se estamos na nossa casa, é porque fundamentos foram feitos. E esses fundamentos, a priori, devem ser sólidos. O que é ser sólido? É entender que mesmo que seja rapidamente um período tão curto, né, de 4 meses de aula, mas precisamos já solidificar alguns conceitos. Por exemplo, um primeiro tópico que eu gosto de solidificar com os alunos nesse fundamento é todos os conceitos básicos na área de exportação e importação. O que eu costumo fazer, professora Zilda? Eu pego todas as etapas de importação e exportação, pelo menos na prática como isso é desenvolvido, faço isso de exportação, faço de importação, levo estudos de caso para os alunos, falo assim, moçada, entendemos como exporta, entendemos como importa. Agora vamos identificar casos de sucesso e casos que não tiveram sucesso. Por quê? Porque eu quero, em cima dessas etapas de importação e exportação, eu quero que juntos possamos identificar quais as etapas foram falhas, quais as etapas não foram de acordo com as notícias de mercado, né? Quais as informações, as etapas que não foram devidamente consideradas. Então eu dou aquele up inicial com os alunos para mostrar para eles o seguinte: sejam bem-vindos à primeira ou uma das primeiras disciplinas de Comex, e nós vamos solidificar começando com importação e exportação. Naturalmente, eu também passo por estudos, né, do sistema multilateral do comércio, ou seja, o Comex ele está inserido num ambiente em que esse ambiente é regido por leis, é regido por órgãos multilaterais, é regido por órgãos que fazem um impacto, influência no comércio exterior. Por quê? Porque somos um país logicamente inserido numa realidade global, mas temos algumas diretrizes a ser seguidas. A gente fala do GATT até a OMC, né? A gente passa por esses organismos, especificamente o OMC, né? Que vamos dizer assim, é o organismo que dirime todas as questões concernentes à área de comércio exterior. Falamos de quais são os principais objetivos, falamos de quais as principais implicações, falamos como a OMC pode ser além de um órgão que ela traz luz concernente ao Comex, como ela pode ajudar para que os países possam se preparar para que as negociações possam ser mais eficazes, né? Então, a OMC ela tem vários direcionamentos. Eu também passo um pouquinho sobre a questão sobre o comércio exterior brasileiro. A gente fala do comércio exterior brasileiro, a gente está falando de um panorama no seu bojo extremamente do agronegócio. A gente fala um pouquinho sobre o nosso sistema de balança de pagamentos, o sistema o impacto que as importações podem produzir um superávit, podem produzir um déficit. Eu falo um pouquinho também sobre como que as contas correntes do Brasil, ela tem a sua evolução ao longo do tempo, quais são as principais linhas de comparação que nós temos.
E eu faço um fechamento, professora, sobre um tema muito interessante, que são os incoterms. Quando a gente analisa a lógica do seguro, a gente analisa a lógica do frete e do risco dentro do comércio exterior. Em outras palavras, em Incoterms nós estamos falando quais são as responsabilidades e quem são os responsáveis pelo frete internacional. Nós estamos falando sobre quem é responsável pelo seguro internacional e quem é responsável pelo risco operacional. Então, eu costumo falar, e eu encerro aqui essa introdução, professora Zilda, o seguinte: senhores e senhoras, imagine que 3 peões. Esses peões, eles podem estar caminhando de forma igualitária, como eles podem estar totalmente descompassados. O que é descompassado? Eu como importador, eu só assumo o risco, eu não assumo o seguro, mas também assumo o frete. Então, a gente tem aí uma engenharia tão bacana que os Incoterms oferecem para nós. E o que eu faço? Eu passo todas as famílias de Incoterms, depois nós aplicamos exercícios, nós vemos casos práticos, enfim, professor. Eu gosto de ser, com todo respeito aí às outras disciplinas, mas eu gosto de ser aquela disciplina que dá aquele empurrão para dizer o seguinte, pessoal, vamos começar agora, tem coisa excelente para a gente poder ver, e a minha disciplina é de fundamentos, eu costumo falar assim, eu não sou digno de desatar as sandálias das outras disciplinas, né? Ou seja, as outras vão trazer a sua profundidade, mas eles vão me cobrar nesse exato momento que os fundamentos sejam feitos da forma mais concreta possível. Então essa é a nossa missão aí nessa disciplina. Então, muito bem. E com base nesses fundamentos, né, apresentados para os alunos, quais seriam as expectativas ou quais são as expectativas dos alunos, né, para as próximas disciplinas, né? O que eles falam, o que eles esperam? Então, professora Zilda, essa pergunta sua era tão interessante, porque quando a gente está falando das etapas de COMEX, as etapas de, desculpa, importação e exportação, os alunos já começam a falar assim, professor, peraí, fala mais sobre o sistema de câmbio, eu quero profundidade no sistema de câmbio. Professor, eu gostaria de falar um pouco mais de profundidade na área de logística, porque como você tem etapas de importação e exportação, você passa por câmbio, logística, você passa pela questão do marketing internacional, você passa pela questão de negociação internacional. Então, o que essa disciplina oferece, o professor Isidro, é uma provocação para que a profundidade e a qualidade das futuras disciplinas possam cirurgicamente dirimir todas as dúvidas e trazer o conhecimento necessário. Então, quando os alunos eles vão passando pelas etapas nesses fundamentos, eles vão falando assim, professor, deixa eu olhar aqui no nosso cronograma quando tem a disciplina aqui na área de câmbio, quando tem na área de logística internacional. Por quê? Porque a provocação é o seguinte, pessoal, a gente tem uma gama de etapas, uma gama de oportunidades para que vocês possam investir, para que vocês possam se especializar, mas vocês precisam entender que a escada tem que ir bem devagar, ou seja, tudo ao seu tempo. Então, eles, eu costumo falar o seguinte, essa pequena semente que eu planto no Fundamentos de Comex, ela tende a florescer de uma forma muito positiva na motivação dos alunos em esperar os próximos semestres para começar a aprofundar, respectivamente, nos tópicos que eles viram comigo na primeira etapa. Ah, que ótimo, né? E qual o impacto dessa disciplina no mercado, né, de trabalho de comércio exterior? É interessante, professora, porque muitos alunos eles começam, né, com aquela percepção seguinte: olha, eu quero entrar no mercado de trabalho, Comex. E no primeiro e no segundo período, naturalmente, a gente precisa dar um overview dos conceitos administrativos gerenciais. Quando chega em Comex, já começa aquela loucura assim, professora, onde você trabalha? Lá tem estágio para mim, eu quero procurar estágio em Comex. Por quê? Porque eu falo para vocês o seguinte, pessoal, como eu passo de uma forma geral em todas as etapas de importação e exportação, eu estou fechando esse tópico, por quê? Porque isso passa grande parte do Comex, eles ficam muito eufóricos para dizer o seguinte, eu tenho que aplicar isso na prática. Por quê?
eu trago estudos de caso, eu trago situações reais, e alguns colegas, professora Zilda, naturalmente já trabalham. Então, aquele ambiente é um ambiente que fica fechando ele para dizer o seguinte: só falta você entrar aqui dentro. Só falta você mergulhar aqui dentro. Então, quando um aluno fala assim, professor, quando eu vou fazer, por exemplo, quando eu estou fazendo a proforma, acontece isso, isso e isso. Aí eu falo, lembra que nesse estudo de caso, nessa notícia, a gente viu isso, isso, isso. Aí ele já começa a pensar assim, poxa, os meus colegas estão comentando, o professor está trazendo estudos de caso, eu tenho que dar um jeito aí, num horizonte aí de até um ano, entrar no estágio, entrar numa empresa de Comex. Então, é aquela semente que estava adormecida nele, nos nossos alunos, que agora, como começa as disciplinas específicas, aquilo ali floresce de uma tal forma que eles ficam extremamente eufóricos e agitados para trabalhar. Poxa, muito obrigada, professor, pela sua participação aqui nos nossos encontros. Foi muito, proveitosa a sua apresentação. E eu os espero nos nossos próximos encontros com professores, que ministram disciplinas específicas de comércio exterior. Até lá. Até Muito mais. obrigado.